Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa aula número 1 da semana 1 do quarto bimestre. Quem diria, hein? Quarto bimestre já. Qual vai ser o assunto de hoje? Frações. Frações? Que números são esses? É isso que eu quero falar com vocês nessa aula. Galerinha, a representação de um número na forma de fração pode ter diferentes significados. A gente vai começar estudando fração com a ideia de parte de um todo, parte de alguma coisa, tá? Por exemplo, uma fração da pizza, né? Uma parte da pizza. Então, fração, a princípio, para nós, vai ter essa ideia de parte de um todo. Então, olha aí na sua página da apostila, na página 8, tem uma situação aí para você preencher algumas lacunas. Presta bastante atenção na fala do professor para você conseguir preencher. A Ana está desenhando uma bandeira. Então ela desenhou essa bandeira aqui, ó. Ajuda o professor a responder as perguntas, ó. Em quantas partes iguais, né, isso é muito importante, em quantas partes iguais a figura está dividida? Vamos contar aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 partes iguais, né? Então a figura está dividida em 8 partes iguais. Agora, quantas partes foram pintadas de azul? Vamos contar? 1, 2, 3. Então tem 3 partes pintadas de azul. Percebe que não é a bandeira inteira que está pintada de azul? É uma parte da bandeira. Então o nosso todo aqui, ó, está sendo representado pela bandeira. E a parte que a gente está dizendo é a parte que está pintada de azul. Então, apenas uma fração da bandeira, uma parte da bandeira está pintada de azul. E aí a gente pode se referir a essa fração, a essa parte, de diferentes maneiras. Eu posso dizer que 3 das 8 partes estão pintadas de azul. Ou ainda eu posso dizer que 3 oitavos da bandeira está pintada de azul. 3 oitavos. Certo? 3 das 8 partes estão pintadas de azul. Ou ainda 3 oitavos. Tá vendo que eu mudei, né, a forma de ler essas 8 partes como oitavos. 3 oitavos da bandeira está pintada de azul. Ou ainda posso utilizar uma fração para representar, que vai ser a fração 3 oitavos. Tá certo? 3 das 8 partes está pintada de azul. Tá legal? Tranquilo? Entendi, professor. E se eu quisesse falar das partes que estão em vermelho? Como é que ficaria? Bom, eu tenho uma fração da minha bandeira pintada em vermelho. Uma parte dela, né? Então vamos lá. Ó. Quantas partes eu tenho pintada de vermelho? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos colocar aqui, ó, em algum lugar. Vou apagar alguma coisa aqui para eu poder escrever. Tá aqui. Apagar essa página 8. Ó, 5 das 8 partes estão pintadas de vermelho. 5 das 8 partes. Tranquilo? Posso ainda dizer que são 5 oitavos. 5 oitavos da bandeira está pintada de vermelho. Estão pintados de vermelho. E se eu quiser representar por meio de uma fração? Por essa representação numérica. Bom, aí eu vou colocar o 5 em cima e o 8 embaixo, tá? 5 oitavos, 5 das 8 partes estão pintadas de vermelho e 3 das 8 partes que eu tenho estão pintadas de azul. Então essa vai ser a nossa ideia inicial de fração. Fração como parte de um todo. 3 oitavos, então, gente, foi a fração que nós estudamos, é um número em forma de fração, certo? A leitura desse número, como eu já falei, é 3 oitavos. Agora, você sabia que os números que compõem uma fração, né? Sempre vão ser 2 números compondo uma fração, porque a gente está comparando, né? Parte de um todo. Esses números, eles têm nomes. Esse número 3, por exemplo, ele é chamado de numerador. Então, 3 é o numerador da fração. Numerador. E o número 8,
ele representa o denominador. Denominador. Ok? O denominador vai ser o responsável, né, pelo nome da fração. Repare que o numerador, a gente faz a leitura normal do número, né? 3. Só que o denominador, a gente não fala 8, a gente fala oitavos. Então, o denominador é quem vai denominar, né? Quem vai dar nome para a fração. Ok. Agora, qual é o significado do numerador e do denominador? Vamos lembrar lá da nossa situação, né? 3 era o número de partes pintadas de azul na bandeira, né? Então, 3, número de partes iguais, né? Sempre que eu falar de fração, vou estar falando de partes iguais, pintadas de azul. Certo? Então, no numerador, eu sempre vou estar indicando a parte, né? A gente não está falando de parte de um todo. Quantas partes estavam pintadas de azul? 3. Então, no numerador, eu sempre vou estar colocando o número de partes que eu quero. Seja pintada de azul, seja pintada de vermelho, a parte que eu estiver querendo. E o denominador? Qual é a indicação do denominador? É o número de partes iguais, sempre iguais, tá? Em que a figura foi dividida, em que a bandeira, né, a figura foi dividida. Tá legal? Então, o denominador sempre vai indicar meu todo, né? Tudo aquilo que eu tenho, o total de partes iguais que a minha figura foi dividida. E o numerador vai sempre indicar o número de partes que eu quero, o número de partes pintadas de azul, enfim, tá? Então é sempre nessa ordem, parte em relação a todo. O denominador sempre vai indicar o todo, o total de partes que existem, partes iguais, tá? E o numerador é o total de partes que eu quero. Deu para entender? Vamos treinar um pouquinho? Olha só, galera, eu fiz diferentes figuras aqui, tá? Para a gente pensar no estudo de fração como parte de um todo. Vamos começar com esse círculo que está aqui, ó. Vai me ajudando, tá? Vai respondendo junto com o professor. Esse círculo, primeira coisa que eu tenho que me perguntar, em quantas partes ele foi dividido? Em quantas partes iguais eu dividi o círculo? Bom, eu dividi o círculo em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Beleza, 4 partes iguais. Agora, qual é a fração que representa a parte que está pintada de verde nesse círculo? Bom, professor, eu tenho uma parte pintada de verde e tenho 4 partes no total. Então, a fração que eu vou usar para representar a parte pintada de verde é a fração 1/4. Uma parte das 4 que existem está pintada de verde. Uma parte de 4 que existem está pintada de verde. 1/4, tá? É assim que a gente lê essa fração, ó. 1, o numerador, a gente sempre faz a leitura normal dele, 1. E o denominador, a gente faz uma leitura diferente. É como se fosse quarto ano, né? Quarto ano, 1/4. Tá legal? Então é sempre bom a gente indicar. O numerador é o número que está em cima, indica quantas partes foram pintadas de verde. Denominador é o número que está embaixo, indica o total de partes iguais em que a figura foi dividida. Agora eu quero saber a fração que representa a parte pintada de laranja. Vamos lá, laranja. Qual é a fração desse círculo que corresponde à parte pintada de laranja? Então eu sempre vou me perguntar assim, o círculo está dividido em quantas partes? 4. Então eu já sei que o denominador vai ser 4. É o total de partes que o círculo está dividido. Quantas estão pintadas de laranja? 3. Beleza, então eu tenho 3 das 4 partes pintadas de laranja. Então a fração que corresponde à parte pintada de laranja é a fração 3/4. Olha só, a gente tem até que fazer a combinação de singular, né? Sem o S, plural com S. Aqui é 1/4 no singular, 3/4 no plural. Tá legal? Então o numerador dessa fração é o número 3, indica quantas partes foram pintadas de laranja. E o denominador dessa fração é o número 4. Ele indica em quantas partes o meu círculo foi dividido.
4 partes iguais. Tá tranquilo, gente? Pausa o vídeo aí. Tenta fazer então essa aqui, ó. Qual é a fração desse quadrado que está pintado de vermelho? E depois, qual a fração do quadrado que está pintado de azul? Pause o vídeo. Tente responder antes do professor. Vamos ver o que sai aí. Vamos lá, então. Vamos pensar aqui na fração, né? Qual é o número que vai ser escrito em forma de fração para representar o que está pintado de vermelho aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu me faço é: em quantas partes iguais o meu quadrado foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O meu quadrado foi dividido em 9 partes iguais. Então eu já sei que o denominador vai ser o 9, porque ele indica em quantas partes eu dividi a figura. 9 partes iguais. Agora eu quero saber quantas estão pintadas de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então o numerador vai ser o 5, porque ele indica quantas partes estão pintadas de vermelho. Como é que eu leio essa fração? 5. E aí o 9, a gente não vai ler 5, 9. 9 é como se eu estivesse estudando. Pensa na escola. Tem o 9º ano, não tem? 9º ano. Então aqui é 5 nonos. Tem uma leitura diferenciada aí para o denominador, tá? O numerador a gente faz a leitura comum. 5, 3, 1. O denominador tem uma leitura diferenciada. Vamos lá, ó, na parte azul. Qual é a fração que representa a parte que está pintada de azul nessa figura? Bom, vamos lá, ó. Primeira pergunta é: em quantas partes iguais a figura foi dividida? A figura foi dividida em 9 partes iguais. Então, o denominador da fração é o número 9. Segunda pergunta: quantas estão pintadas de azul? 1, 2, 3, 4. Então, o numerador da fração é o número 4. 4 nonos, tá? É assim que eu leio essa fração. 4, que é o numerador, faz a leitura normal dele. Nonos, que é o denominador. Tá tranquilo? Então, olha só. Esses são números escritos em forma de fração, né? Que correspondem ao quê? A parte de um todo. Parte de alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma parte que está pintada em verde em relação a esse círculo. Desse quadrado aqui tem uma parte dele que está pintada em azul, uma parte que está pintada em vermelho. E desse retângulo também eu tenho uma parte pintada em azul, uma parte em vermelho e uma parte em verde. Pause o vídeo, tenta responder aí quais são as frações que correspondem a cada uma dessas partes de diferentes cores. Eu dei uma ajeitada aqui na lousa, né? Vamos lá então. A parte que está pintada em azul. Vamos lá, para eu escrever a fração que corresponde à parte pintada em azul, primeiro eu tenho que pensar assim: quantas partes iguais a minha figura está dividida? Bom, a minha figura está dividida em 6 partes iguais. Então o denominador é o número 6. Quantas estão pintadas de azul? 1, 2, 3. Pronto, então eu tenho a fração 3 sextos. Certo? Então 3, que é o numerador, a gente faz a leitura normal dele. E sextos, pelo denominador, ser o 6. Tá? Vamos lá, a parte pintada em vermelho. Então a gente já sabe que a figura está dividida em 6 partes iguais. O denominador vai ser o 6. E o numerador vai ser a quantidade de partes que está em vermelha. Tem 2 partes em vermelho. Então eu tenho a fração 2 sextos. Ó, a leitura do numerador comum, 2. Né? A leitura do denominador, sextos. Beleza. Verde. Qual é a parte pintada em verde agora? Vamos lá. Eu sei que o denominador vai ser 6, porque a figura está dividida em 6 partes iguais. E só uma dessas 6 partes é verde. Então aqui eu tenho a fração 1 sexto. Sexto no singular, porque eu só estou pegando uma parte. Beleza? Tá dando para entender aí, gente? Então, frações são números que a gente usa, né? E uma das ideias de se usar esses números é quando tiver que representar parte de alguma coisa, parte de um todo. Vamos continuar aí com os exemplos. Nosso exercício agora é o seguinte: dar nome a esses números que estão compondo a fração e representar através de figuras, fazer a leitura, né? Escrever como se lê.
Então eu vou fazer um de modelo aqui, depois eu quero que você pause o vídeo e tente fazer os outros dois. Tá legal? Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um número representado em forma de fração. Então eu posso pensar que ele está representando parte de alguma coisa, tá? Vamos lá. Ó. 2 é o que a gente chama de numerador. E o 5 é o que a gente chama de denominador. Agora, vamos dar significado a essas coisas. O denominador indica em quantas partes o meu todo está dividido. E o numerador, quantas dessas partes eu vou estar utilizando. Então vamos pensar assim, ó. Bom, eu não sei quem é o meu todo. O meu todo podia ser diversas coisas. Pode ser uma figura geométrica, pode ser uma bandeira, pode ser uma quantidade de dinheiro, pode ser uma quantidade de pessoas, tá? Mas eu vou representar o meu todo através de uma figura geométrica. Então eu vou usar um retângulo. Retângulo é mais fácil de usar, né? Beleza. E aí eu tenho que pegar esse retângulo e dividir ele em partes iguais. Em quantas partes iguais eu devo dividir ele? Em 5 partes iguais. Lembra que o denominador sempre indica quantas partes iguais a figura vai ser dividida. Então vamos lá, eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5. Então eu fiz assim no olhômetro, né? Eu não usei régua para dividir. Então suponha que as partes estejam iguais. Então eu peguei o meu todo, dividi em 5 partes iguais. Agora eu quero usar 2 dessas partes. Então eu venho aqui e vou pintar de verde 2 partes. Quaisquer 2, tá? Não precisava ser seguidas. Podia ser a primeira e a última, por exemplo. Então aqui eu representei a fração 2/5. Exatamente dessa forma que a gente lê, né? 2, que é o total de partes pintadas, que é o numerador. Quintos, que é o nome que se dá quando o denominador for número 5. Ano que vem vocês vão para o 5º ano, não é isso? Quintos. Tá? Então é isso que eu quero que vocês façam. Identifique numerador e denominador de cada fração. Faça uma representação geométrica para representar essa parte do todo. E faça a escrita da leitura, né? Como se lê a fração. Pause o vídeo aí, tenta fazer. Bom, vamos lá então. Conseguiram fazer? Ó? Esse número 1 é o que a gente chama de numerador da fração. Numerador. E o número 3 é o denominador. Denominador. Beleza. Para eu representar essa fração através de uma figura geométrica, eu vou desenhar aqui qualquer figura. Posso desenhar um retângulo. Sempre é mais fácil, tá? O retângulo. Beleza. Desenhei um retângulo. Então, esse retângulo aqui é o meu todo. Então, aqui está tudo que eu tenho, meu todo. E aí, o que eu vou fazer com esse todo? Eu vou dividir ele em partes iguais. Quantas partes iguais? 3. Né? O denominador indica em quantas partes iguais eu divido a minha figura. Então, eu venho aqui e divido em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Mais ou menos iguais, né? Beleza, professor. Dividir o meu todo em 3 partes iguais. Quantas que eu vou pintar agora? Quantas eu quero utilizar? Eu quero utilizar uma parte. Então eu vou vir aqui e vou pintar de vermelho uma parte para indicar, né, que eu estou usando uma parte de 3 que eu tenho. Uma das 3 partes que eu tenho está pintada de vermelho. Aqui 2 das 5 partes que eu tinha ficaram pintadas de verde. Uma de 3 partes eu leio como 1/3. É assim que faz a leitura quando o denominador for 3. Tá legal? Terço, né? 1/3. E para a gente terminar esse último exemplo aqui, o numerador é o número 3. Numerador. E o 8 é o denominador. Tá? Para eu representar essa fração através de uma figura geométrica, eu vou usar o círculo. E já vou explicar por que eu vou usar o círculo. Nossa, esse círculo ficou horrível. Vou fazer outro. Tá, mais ou menos. Então esse círculo é o meu todo. Tudo que eu tenho aqui é o círculo. Eu devo dividir ele em quantas partes iguais? Bom, professor, eu já sei que é o denominador que indica em quantas partes iguais eu divido a figura. Então eu vou dividir essa figura em 8 partes iguais. Dividir em 2 partes. Dividir em 4 partes.
Dividi em 6 partes, 8 partes. Mais ou menos iguais, né? Não ficaram muito iguais, mas dá para ter uma ideia. Bom, isso lembra muito uma pizza, não lembra, gente? Uma pizza não é um círculo dividido em 8 partes iguais? Então, a próxima vez que você for comer uma pizza, você vai lembrar de fração. Tá? A pizza nada mais é que um círculo dividido em 8 partes iguais. Tá legal. Se a pessoa comer 3 fatias dessa pizza, 1, 2, 3. Se a pessoa comer 3 fatias dessa pizza, ela comeu a pizza inteira? Não, né? Ela comeu uma parte da pizza. Comeu uma fração da pizza. Então ela comeu, ó, 3 partes das 8 que a pizza tinha. 3 de 8, eu leio como 3. 3, que é o numerador, sempre faz a leitura comum de oitavos. Tá? Quando o denominador é 8, a gente lê oitavos. Gente, legal, né? Conteúdo de fração é muito legal. Espero que a próxima vez que você vá comer uma pizza, você lembre de fração. E diga para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, eu comi 2 oitavos da pizza, eu comi 1 oitavo, eu comi 3 oitavos. Eu, como sou guloso, como uns 5 oitavos, mais ou menos. Só, e como eu disse há um minuto atrás, né? Nem sempre o nosso todo vai ser uma figura geométrica. Vai ser algo que a gente pode cortar, né? Como a pizza, a gente pode estar cortando ela, né? Uma figura geométrica a gente pode estar dividindo em partes iguais. Muitas vezes, o nosso todo é uma quantia de dinheiro. E aí ninguém vai lá e vai cortar o dinheiro no meio, né? Ninguém vai ficar riscando o dinheiro em pedacinhos iguais. Então a gente tem que pensar nesse todo também, muitas vezes, como sendo uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de um objeto. Tá legal? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho essa quantidade de dinheiro. Tenho 3 cédulas de 50 reais. E aí eu vou pegar 1/3 desse dinheiro para comprar uma pizza. Exatamente uma pizza, né? Então vamos lá, ó. Quanto é 1/3 dessa quantidade de dinheiro? Veja só, o significado é o mesmo, né? A gente vai pegar o todo que nós temos e vamos dividir em quantas partes iguais? 3 partes iguais. Então cada uma dessas cédulas corresponde a uma das 3 partes. Concordam comigo? Ó? Eu tenho 3 cédulas de 50 reais. São 3 cédulas de mesmo valor. Ok? Então eu já tenho as minhas 3 partes iguais. Cada uma das cédulas corresponde a uma dessas 3 partes. Bom, eu vou pegar uma cédula apenas para comprar a pizza. Então eu vou pegar 50 reais. Então 1/3 desse dinheiro que eu tenho aí, ó, equivale a 50 reais. 1/3. Vamos colocar a leitura aqui para a gente ir guardando. 1/3. Então 1/3 desse dinheiro corresponde a 50 reais. É pegar o dinheiro que você tem, dividir em 3 partes iguais, e aí você vai pegar uma dessas 3 partes. Tá legal? Vamos lá, ó. Aqui tem uma ONG, e essa ONG ela organizou aqui uma equipe de 12 pessoas para ir ajudar no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Que triste, né? Bom, essa ONG ela fez o seguinte: vamos dividir em 2 equipes. Então a gente vai, ó, metade, né? 1/2. Aqui é assim que a gente lê, tá? Ó, 1/2. Ou ainda posso ler como metade, tá? 1/2 ou metade das pessoas vai para o Pantanal. A outra metade vai para o Amazonas. Vamos lá então. Quantas pessoas vai ir para cada uma das regiões? Quantas pessoas vão para o Pantanal? Quantas pessoas vão para o Amazonas? Muito tranquilo, né? Ó, 1/2. O que é 1/2? É você pegar o número de pessoas que tem aqui e dividir em quantas partes iguais? 2. Bom, então eu tenho um grupinho de pessoas aqui e um outro grupinho aqui, ó. Então eu dividi o número de pessoas em 2 partes iguais. Uma parte em cima, uma parte embaixo. E aí eu sei que uma dessas partes aqui corresponde ao número de 6 pessoas. Então aqui eu tenho, ó, que cada equipe vai ter aí 6 pessoas. Estão entendendo? Então a gente continua usando o mesmo raciocínio, né? O denominador indica em quantas partes o meu todo vai ser dividido. Acontece que o meu todo era o número de pessoas. Então eu peguei as 12 pessoas, dividi em 2 grupinhos. Cada um desses grupinhos ficaram com 6 pessoas. Tá certo? Aqui o meu todo era 150 reais. O que eu fiz com o meu todo? Dividi em 3 partes iguais.
Cada parte corresponde a R$50. Então, uma dessas 3 partes aqui corresponde a R$50. Uma dessas 2 partes que eu fiquei, desses 2 grupinhos, corresponde a 6 pessoas. Vamos falar mais sobre isso na segunda aula. Essa aula 1 vamos encerrar por aqui. A tarefa vai ficar no final do vídeo. Façam com bastante cuidado, bastante capricho, tá? Terça-feira a gente tem live para corrigir essa tarefa. E também vai ter um desafio para vocês aí no roteiro de estudo. Leia com bastante atenção o roteiro de estudo e eu quero ver esse desafio feito depois, hein? Bora tentar fazer tarefa, bora tentar fazer desafio. Vamos lá então. Um grande beijo para vocês, gente. Até a próxima aula.